Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você já gostou desse tema, já deixa aqui embaixo o teu like, já se inscreve se você ainda não é inscrito e vamos a mais um vídeo. Hoje eu trago para vocês 5 itens que facilitam a minha rotina como dona de casa, como esposa, como mãe, como alguém que cuida do seu lar. Eu sei que todos nós, né, temos aqueles itens que são favoritos na nossa vida, e em vários âmbitos, sejam de maquiagem, de roupa, de acessórios, e dentro da nossa vivência, né, como dona de casa, nós também temos vários itens desses, né, são os nossos favoritos, né, aqueles itens xodós que nós temos e que nós não vivemos sem. E por isso eu trouxe para você esses cinco itens, né, que facilitam a minha vida, a minha rotina, para te ajudar. Quem sabe você começou agora ou são noivinhas que me seguem, que estão aí nessa loucura de montar enxoval, de não saber o que é prioridade, o que é bom mesmo, o que não é tão bom assim. E aí eu quis trazer esse vídeo para isso, para te dar essas dicas, né? O primeiro item, ele é um item que não teoricamente seria um item de casa, que é uma agenda, bloquinho de anotações, o que você preferir. É o item que mais facilita a minha rotina. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente não se planeja, se a gente não se organiza, a gente é engolido pelas coisas. Se você tá noiva, você ainda não tem essa realidade, mas as donas de casa, as mulheres que me acompanham aqui, que já são casadas, que já têm seus filhos, sabem que quando a gente não organiza o nosso dia, é como se a gente já começasse meio que perdido, sem saber o que fazer. A gente não consegue priorizar o que realmente deve ser priorizado. Tudo vai virando uma bagunça. A gente esquece compromissos, coisas que eram importantes de serem feitas, deixa lá e vai cuidar em outras. E aprender a ter esse bloquinho ali com todas as minhas tarefas do meu dia anotado facilitou demais a minha rotina. Quando eu casei, eu achava que isso não era necessário, que eu não precisava ter agenda, que eu não precisava me programar, fazer lista de tarefas de demanda do dia. Nos 2, 3 primeiros meses, até que pode ter dado certo, né? Eu posso ter memorizado tudo que era importante. Mas na medida em que as coisas foram acontecendo, que as atividades foram aumentando mais, eu também estava grávida, né? E aí ia acontecendo as coisas da minha gravidez, as minhas dificuldades, eu fui vendo o quanto que viver dessa maneira me deixava desnorteada, muitas vezes irritada, incomodada, e eu chegava ao final do meu dia com a sensação de que eu não tinha feito nada. Por quê? Porque eu estava sempre ali correndo para enxugar gelo, para resolver problemas, ao invés de ter realmente uma rotina de um dia organizado, minimamente. Né? E quando eu falo isso, não é cronometrar tudo que eu tenho que fazer no meu dia, me encher de tarefas, me encher de demandas, não. Mas é de ter pelo menos ali num local visível algo que eu possa anotar tudo que eu tenho que fazer naquele dia, para quando eu finalizar uma tarefa, se eu não lembrar aquela que é a próxima, eu ir lá e ver, sabe? Isso é muito importante, me ajudou demais, e principalmente depois que meu filho nasceu, porque aí é cada coisa, né? A gente tem mais imprevisto, que a criança, ela demanda mais tempo. E ter esse bloquinho de notas que eu deixo sempre ali na minha mesa me ajuda demais. O meu segundo item é um item bem assim que eu paguei língua, que eu nunca fui muito de gostar, que é o micro-ondas. O modelo do nosso micro-ondas eu vou colocar aqui pra vocês. Eu não sei de cabeça, porque como não foi algo que eu pesquisei pra comprar, nós ganhamos de presente de casamento de uma das nossas madrinhas, eu não vou saber dizer as especificações dele, tá? Mas eu vou colocar aqui o modelo. Por que que esse micro-ondas se tornou um dos meus grandes aliados? Na verdade, por que que eu nunca gostei de micro-ondas? Eu sempre fui do time que gostava de comidas ali feitas na hora, que odiava ter que esquentar a comida, né? Como eu trabalhava fora, eu tinha todos os dias que levar marmita pro trabalho, então eu tinha que esquentar a marmita no micro-ondas. E como o preparo, né, não era um preparo específico para congelamento, para requentar e essas coisas, acabava que muitas vezes quando eu ia fazer isso no micro-ondas, a comida ficava muito seca, ressecada, e eu nunca fui de gostar do micro-ondas por causa disso, né? Eu tinha raiva de ter que estar esquentando comida, de comer comida dura, ressecada. E aí, quando eu me casei, né, principalmente um tempo depois, que o marido passou a trabalhar fora, que eu tinha ali todas as minhas demandas da gravidez, do meu trabalho, eu fui vendo o quanto que aquela comidinha fresquinha não era mais tanta possibilidade, porque eu perdia muito tempo fazendo comida.
e acabava que ia virando tudo uma bola de neve, sem contar que o marido precisava levar marmita. E eu fui tendo que aprender a adaptar, né, a me adaptar. E quando eu comecei a fazer as marmitas, a otimizar o meu tempo, o micro-ondas se tornou o meu maior aliado. E hoje em dia eu gosto muito do micro-ondas, né? Porque ele facilita a minha rotina. Eu tenho ali as minhas comidas prontas na semana e eu vou esquentando ali todos os dias a comida como eu sei o jeito certo de fazer, né? Hoje em dia. Ela não fica aquela comida sem gosto, aquela comida ressecada. Fica uma comida boa, uma comida saborosa. Então, o segundo item que facilita demais a nossa rotina no dia a dia de uma vida de dona de casa, principalmente numa casa que tem muitas tarefas, muitas demandas, é o micro-ondas. E eu amo esse meu modelo de micro-ondas porque ele é muito bom, muito potente, tem várias funções. E eu vou deixar também um link das coisas que eu tiver, que eu encontrar aqui embaixo pra vocês, tá? E é isso, meu segundo item é esse, que eu paguei língua, que eu não queria comprar, disse que não tinha necessidade e que graças, né, a Deus e a minha madrinha de casamento que me deu, é algo que facilita demais a minha vida. O meu terceiro item é o mop. Por que que eu coloquei o mop por aqui, né, nessa lista e não um aspirador de pó? Porque o aspirador de pó que nós temos não é um dos melhores, né? O que nós compramos, ele é aqueles aspiradores que dá pra você colocar, encaixar vários módulozinhos e ele ficar assim em pé, mas ele não fica muito grande e não é tão prático assim de carregar aquele trambolho grande no dia a dia pra lá e pra cá dentro de casa. E aí, assim que nós casamos, nós não tínhamos aspirador nem nada dessas coisas. A minha vida era pano de chão, balde e rodo pra passar pano na casa, né? Sempre foi assim. Mas na medida em que a barriga ia crescendo, ia pesando, eu ia tendo cada vez mais dificuldade para limpar a casa, ia sofrendo mais de ter que ficar ali abaixada, sabe? Trocendo pano, passando rodo, e nós decidimos comprar um mop como uma solução intermediária para isso. E facilitou demais a minha rotina. Eu já mostrei ele aqui para vocês algumas vezes, né? Por quê? Porque ele é como se fosse um rodo, uma vassoura, só que na parte ali de baixo dele, que aqui tem um paninho, né, para você grudar, tem um dispensezinho que você coloca os produtos, vou botar a foto dele aqui. E aí, aqui em cima, na parte de segurar, você só aperta um gatilhozinho e ele vai soltando um jato, né, com o produto e você vai arrastando. Então, ele é como se fosse uma vassoura e um rodo e pano de chão em um item só. E é muito prático, porque depois que suja, você tira o paninho, né, que ele é de velcro, assim você gruda, você tira, põe na máquina para lavar, compra os refis para você não precisar estar lavando toda hora, né? E você ter mais de um para limpar a casa. E é barato, prático e facilita demais a minha vida. Então é um dos itens que eu amo de paixão, né? É o meu mop. O quarto item da minha lista é a minha querida, amada, companheira, fiel e melhor funcionária do mundo, que é a máquina de lavar. Eu não sei as funcionalidades todas dela. Depois, se vocês quiserem, eu posso até gravar vídeo só sobre essas coisas, mostrando mais, né, quando eu for lavar roupa, se for do interesse de vocês. Mas é uma máquina grande, bem potente, né, da Electrolux, se eu não me engano. Vou deixar a foto dela aqui também, link aqui embaixo. Ela já apareceu em alguns vídeos pra vocês também. Mas quem sabe mais detalhes e tudo assim sobre ela foi o marido, porque foi ele que foi pesquisar pra comprar. Mas a máquina, gente do céu, eu morro de amores por essa praticidade na vida da dona de casa, né? Porque quando eu me casei, nós não tínhamos máquina de lavar também. Foi algo que a gente só comprou depois de alguns meses. E aí eu lavava as minhas roupas e as roupas do marido e as coisas de casa, tudo na mão. Então pensa só o trabalhão que era tá ali esfregando, né? Enxaguando o pano. Pensa só, enxaguar coxa de cama pesada, toalha, essas coisas. Eu sofri muito, sabe, nos meus 3 primeiros meses nesse rojão, até que eu não aguentei mais e aí eu supliquei ao marido para comprar logo a máquina, né? Porque a melhor amiga da vida da dona de casa. E a minha máquina, ela é perfeita. Ela é grande, ela cabe em muita coisa. Ela é super prática. É uma máquina de lavar comum, sabe? Ela não é aquelas lava e seca. Mas ela centrifuga a roupa, os tecidos, enfim, tudo que a gente coloca lá. E já nos dá praticamente seco. A gente põe no varal só pra finalizar mesmo. E fica muito mais prática a nossa vida de dona de casa, né? Você ganha um tempo enorme
com a máquina de lavar e eu te indico demais. Se tem um dos itens que são essenciais, assim, depois dos mais básicos para comprar na casa, é a máquina de lavar. E eu indico muito o modelo da minha, né? Vou deixar aqui para vocês. Nunca deu problema, nós temos ela há mais de 2 anos e nunca deu nenhum problema sequer. E o meu quinto item, que também é um item que eu paguei a língua, que eu nunca pensei que eu ia gostar, mas que hoje em dia, principalmente depois dessa parte aí de estar fazendo marmita pra semana, se tornou meu melhor amigo, é a panela de pressão elétrica. Sim, gente, eu sempre fui do time de que amava somente as panelas convencionais elétricas, né? Panela de pressão elétrica convencional, que você põe ali no fogão, que faz o barulhinho, sabe? Eu sempre fui apaixonada pela panela de pressão normal. E nós ganhamos de casamento uma panela de pressão da Mondial, dos nossos padrinhos, né? De um casal de padrinhos nosso. E aí, eu não usava, eu deixava ela lá guardada, o marido ficava insistindo pra usar e tudo mais, essas coisas. Mas além de ter medo, eu tenho muito medo desses aparelhos assim, sabe? Que são silenciosos demais. E panela de pressão tem esses riscos de explodir, essas coisas, mas a convencional eu nunca tive medo, mas dela eu tinha muito medo. É tanto que até um tempo atrás eu só usava quando o marido estava em casa, porque aí ele sabia olhar tudo bem direitinho e eu me sentia mais segura. Agora que eu perdi, né, esse traumazinho. Mas eu não usava mesmo, de forma alguma. E depois que eu passei para esse processo das marmitas, eu só tenho um fogão de 4 bocas. E aí, às vezes, a gente precisava colocar mais coisas ali e não cabia. E eu comecei a usar ela por causa disso e fui vendo o quanto que ela é prática, rápida, silenciosa e facilita a nossa rotina. Principalmente se você não tem um fogão desses maiores, né, que tem mais espaço, precisa de cozinhar mais coisas, de fazer mais comida, se você também tem esses processos de cozinhar para a semana ou para o mês, fazer marmitas mesmo, essas panelas elétricas, elas são uma mão na roda, né? Tipo air fryer, enfim, todas elas facilitam muito. E aí ela se tornou uma das minhas melhores amigas nesse processo de cozinhar, porque otimiza demais. Eu coloco as panelas lá no fogão convencional, coloco nela o que eu quero que seja mais prático, mais rápido, né? Você programa ali o tempo que você quer e aí depois disso ela para de cozinhar. Não é como a panela que se você esquece lá de desligar o fogo, ela queima o seu alimento. Enfim, é muito bom, muito prático mesmo, né? E eu recomendo demais pra vocês. E é isso, gente. Esses são os meus 5 itens que facilitam, que otimizam o meu tempo dentro da rotina de dona de casa, com diversas demandas, diversas tarefas, né? Vocês sabem que, além de ser dona de casa, eu tenho o meu trabalho home office, eu sou esposa, tenho o meu filho e estou grávida. E quanto mais itens eu tiver dentro da minha rotina que facilitem a minha vida, melhor pra mim e mais me faz dedicar tempo àquilo que realmente é necessário, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você usa algum desses itens, comenta aqui embaixo, né, pra gente o que você acha, qual desses aqui você achava também que não era tão necessário e que agora talvez você possa vir a comprar. Enfim, comenta aqui embaixo, tá bom? Que eu quero saber. E é isso, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, tchau, tchau!